Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver direito administrativo de uma forma descomplicada. Vamos tentar descomplicar aí alguns conceitos de direito administrativo, uma das matérias mais complexas, o chamado bicho-papão dos concursos públicos é justamente direito administrativo. Na aula de hoje, nós vamos abordar aí Estado, governo, administração pública, direito administrativo. Vamos ver as escolas referentes a direito administrativo, as fontes e até os sistemas existentes, chamados sistemas administrativos. E assim a gente encerra essa aula, tá certo? Então, observem, e sempre para que a gente perca muito tempo, que o direito administrativo em si, ele está muito ligado a alguns conceitos iniciais. Conceito de Estado, conceito de governo e até mesmo, claro, obviamente, ao conceito da própria administração pública, tá bom? Dê olho na sua tela aí para a gente esclarecer o que será abordado na aula de hoje. Tá aí, Estado, governo e administração pública. Volta para mim, vamos embora, porque o tempo é curto para ver tanta matéria. Mas vamos embora. Gente, quando falamos de Estado, é imprescindível que você tenha em mente o seguinte: todo Estado ele possuirá três elementos. Então eu vou anotar aqui para que vocês possam também acompanhar a aula, né, com algo anotado. Todo Estado ele terá três elementos. O primeiro elemento de um Estado é o povo. O segundo elemento do Estado é justamente o território. E o terceiro elemento do Estado é o governo soberano ou soberania. Alguns chamam de soberania esse outro elemento. Soberania. Pronto. Então, aí nós temos os chamados três elementos que compõem o Estado. O que seria o Estado? O Estado, obviamente, possui a sua parte subjetiva de pessoas, né? O Estado, de um ponto de vista político, é uma comunidade de pessoas fixada em um território específico com um poder superior de ação, que seria o governo. Então, nós temos aí um conceito simples, rápido de Estado, que se baseia em três elementos principais: o povo, o território e o governo soberano, também chamado de soberania. Você não pode confundir na sua prova o governo como elemento do Estado e o próprio Estado. O governo ele faz parte do Estado, tá certo? O Estado, obviamente, ele é um conceito mais geral do que o conceito de governo. É importante você ter em mente que governo é um elemento do Estado, tá bom? O que a gente precisa aprofundar para as provas de direito administrativo é justamente o fato de que os estados eles não são iguais. Os estados eles possuem variações. E as variações dos estados são no seguinte sentido: a primeira variação possível diz respeito ao exercício do poder sobre a sociedade. Quando a gente fala em exercício do poder sobre a sociedade, estamos falando em forma de governo. Presta atenção que um dos principais assuntos desse início de aula é justamente esse aqui agora, tá certo? Forma de governo. Quando nós falamos em forma de governo, nós estamos justamente nos referindo às duas formas de governo possíveis. O governo chamado monarquia e, além da monarquia, o governo chamado república.
república. Tá certo? Então, quando nós falamos em forma de governo, que é o exercício do poder sobre a sociedade, estamos falando ou monarquia ou república. E Johannes explica a diferença entre um e outro? Claro, óbvio, a gente tem que explicar. Vocês têm que entender. Quando a gente fala em forma de Estado, o Estado ou será monarquia ou será república. Quando a gente fala em república, tá certo? Quando nós falamos em república, só para que a gente tenha uma ideia do termo, república significa reis mais a expressão público. Do latim, né? Res significa coisa, público, pública, né? Coisa pública. Coisa pública. Então, república, ela surgiu justamente como um contraponto da própria monarquia. Porque na monarquia, você tem algumas características. Primeira característica da monarquia, a chamada vitaliciedade. Vitaliciedade. Ou seja, o governante que está no poder, que é o centro da monarquia, ele estará neste poder enquanto ele viver. Tá certo? Isso é a característica da vitaliciedade, mas não só isso. Nós temos uma outra característica também da monarquia, que nós chamamos aí da hereditariedade. A hereditariedade significa justamente o seguinte: em vez de o povo escolher o governante, não. O poder será passado do pai para o filho. Então, quando o pai falecer, o filho assumirá. É uma herança, por isso que é hereditariedade. Então, por que existe a república? Porque surgiu como um contraponto da própria monarquia. Justamente para que houvesse, olha só, em vez da vitaliciedade, houvesse temporariedade. O governo, ele é temporário. O governo é temporário. Tem um limite no tempo. E não só isso. Para o governante chegar lá, terá que ser eleito. Então, olha só, eletividade. Eletividade. Então, essa é a diferença entre monarquia e república. A diferença entre monarquia e república é justamente esta. Tá certo? Quando a gente fala em forma de governo, estamos falando em monarquia ou república. Esse é justamente essas características aqui é o que fazem a diferença entre a monarquia e a própria república. Uma outra situação que deve ser estudada em relação ao Estado é o chamado sistema de governo. Quando eu falo em sistema de governo, eu estou dizendo o modo pelo qual os poderes se relacionam. Então, basicamente, o poder executivo e o poder legislativo. É o modo como o poder executivo se relaciona com o poder legislativo. Aí nós vamos para essa outra situação do Estado. Qual é, minha gente? Sistema de governo. Sistema de governo. Quando eu falo em sistema de governo, estamos diante do parlamentarismo ou do presidencialismo. Aí nós temos aqui dois. Parlamentarismo e presidencialismo. Em alguns países, pouquíssimos, existe um sistema até misto, tá, gente? Entre o parlamentarista e o presidencialista, que alguns chamam de semi-parlamentarista ou semi-presidencialista. Mas o que importa é a gente conseguir observar isso aqui. Essa diferença aqui que eu vou acabar de mostrar para vocês. Quando eu estou diante de um parlamentarismo, nós temos duas pessoas exercendo o governo daquele Estado. E aí, nós temos o seguinte, ó. Nós temos dentro do parlamentarismo o chamado
chefe de Estado e o chefe de governo. No presidencialismo também teremos o chefe de Estado e o chefe de governo. Mas, Johannes, qual é a diferença entre um e outro? A diferença, meus amigos, é muito simples. No sistema de governo dito parlamentarista, o chefe de Estado será uma pessoa e o chefe de governo será outra pessoa. No sistema parlamentarista, o chefe de Estado será, em regra, claro, o monarca, porque você pode também ter, no sistema parlamentarista, um presidente, tá certo? Já o chefe de governo vai ser o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, indicado pelo parlamento. Veja que quem vai governar de forma interna, quando eu falo de chefia de governo, eu falo na administração interna do Estado. Quando eu falo em chefia de Estado, eu falo na representação externa daquele Estado. Quem representa externamente aquele Estado. Então vejam que no sistema parlamentarista, duas pessoas farão, obviamente, trabalhos diferentes. A chefia de Estado é do monarca e a chefia de governo é do primeiro-ministro eleito pelo próprio parlamento, tá certo? Então quem vai, de fato, administrar internamente o Estado é o chefe de governo, primeiro-ministro, no sistema parlamentarista. Já que no presidencialismo, não. No presidencialismo, uma só pessoa concentrará a chefia de Estado e a chefia de governo. Uma pessoa apenas que vai centralizar essas duas funções. Aqui será o presidente da República. O presidente da República, portanto, ele será tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. Tá bom, gente? Aí também nós temos a chamada forma de Estado. Vamos lá para pegar o pincel preto para a gente manter as mesmas cores, né? Forma de Estado. Quando eu falo em forma de Estado, eu estou querendo dizer como o Estado se organiza de forma política. Se vai ter uma descentralização, e essa descentralização ela será realizada dando autonomia política a esses entes descentralizados. Ou não. Aí, quando nós estamos diante disso, nós temos três hipóteses. Ou o Estado será uma confederação, que é mais incomum, né? Ou ele será, as outras duas hipóteses mais comuns, Estado unitário e Estado federal ou federativo, tá certo? Ou federação, para ficar mais técnico, né? Federação. Pronto. Tá bom, gente? Então, quando estamos diante da forma de Estado, que é como ele se organiza de forma política, aí pode ser o Estado unitário ou o Estado federado. O Estado unitário é aquele que o órgão central possui a administração política. Essa descentralização que pode existir no Estado unitário não descentraliza politicamente, não. Por exemplo, no Estado unitário, os municípios divididos, eles não teriam a possibilidade de eleger seus próprios prefeitos. Isso fica tudo a cargo do poder central. Isso é o chamado Estado unitário. Já a federação, no Estado federativo, é diferente. No Estado federativo, você tem entes descentralizados, você tem a União, mas tem estados, também tem municípios, tem o Distrito Federal, todos com autonomia, que nós chamamos de autonomia FAP. O que seria a autonomia FAP? Financeira, administrativa e
autonomia política. Financeira, eles têm sua própria finança. Administrativa, eles administram da forma como acharem melhor. E a política, cada um elege seu representante. Tá certo, gente? Então, quando estamos diante de uma federação, nós estamos diante dessa situação. E a confederação, Johannes? A confederação é menos comum. São países que são soberanos, eles se juntam em um sistema confederativo. Eles continuam com sua soberania, cada qual continua com sua soberania. Tá certo? Então é só isso. É só isso. Mas temos, além da forma de governo, além do sistema de governo e da forma de Estado, nós temos também, para finalizar as características do Estado, nós temos o chamado regime político. Tá certo? Pode ser um Estado... Opa, ia até escrever de preto, mas é azul, né? Pode ser um Estado autoritário, um Estado totalitário e um Estado democrático. Democrático. Tá certo? Gente, o Estado democrático todos sabem o que é. Demos, do grego, povo. Cracia, governo. Ou seja, governo do povo. Governo do e para o povo. Isso é democracia. O Estado autoritário e totalitário não vai ter isso, né, gente? Um ditador é quem vai governá-los. Agora vejam bem, prestem bastante atenção nesse ponto específico. Johannes, e se na minha prova cair, qual é a forma de governo do Estado brasileiro? Qual é o sistema de governo? Eu vou me embananar, Johannes. Vai não. Você não vai ter dúvidas quanto a esse tema, porque eu vou lhe ensinar uma regrinha específica. Se você prestar atenção e anotar aí, você não vai se embananar. Vamos lá? Prestem atenção. Primeiro, eu trouxe essa aqui primeiro justamente porque eu vou pular ele logo de início. Vamos logo para o sistema de governo. No Brasil, sistema de governo começa com SI, né? SI. A única palavra que tem SI chama-se presidencialismo. Olha só. Vou colocar aqui. Pronto. Então, quando falar em sistema de governo, presidencialismo no Brasil. Ok? Agora, o Johannes. Forma de Estado. Aí também tá fácil. Tá fácil. O F, você vai pegar o F, vai pegar o E. A palavra que formando o FE dá o quê? Federação. Federação. Simples assim. E regime político? Opa! Pegou, olha, pegou o tico. Pegou o tico. Vai ter o democrático. Pronto, resolveu o seu problema. Mas, Johannes, e o primeiro? Por que você pulou? Porque esse não dá. Não dá para fazer nada. Alguns até gostam de colocar assim, fogo na República, né? Fogo na República, fogo na República, para poder idealizar esse forma de governo. Se você gostou da ideia, pronto, ótimo, ficou aí. Fogo na República, tá certo, gente? Então, quando cair algo sobre Estado, vai cair isso aí. Ou sistema de governo, ou tipo de forma de governo, enfim. Então, você tem que observar essas formatações aí nas provas, tá certo? Vamos para o próximo assunto. Falamos sobre Estado, agora a gente precisa falar sobre governo. Quando eu falo sobre governo, quando nós falamos sobre governo, nós temos que ter a noção que o governo, ele é um dos elementos do Estado. Então, o governo é um dos elementos do próprio Estado. Agora, cuidado com um ponto específico, tá certo? Eu queria até... Você pode até dar uma pausa aí depois, tá certo? Para poder anotar isso aqui. Eu vou sair da frente para você dar uma pausa aí e anotar isso que está no quadro, tá bom, gente? Eu vou precisar apagar agora, para poder a gente continuar a aula. Quando a gente fala de governo, nós precisamos ter em mente a existência de dois sentidos para o governo. Quando eu falo em governo, eu falo de órgão de direção, diretivo, né?
Eu estou falando de órgão diretivo. Então, quando a gente fala de governo, é preciso que nós saibamos a existência de dois sentidos. O sentido formal e o sentido material de governo. Quando eu falo em sentido formal, eu falo sentido subjetivo. Quando eu falo em sentido material, eu falo em sentido objetivo. O governo, no sentido formal, é justamente a cúpula diretiva do Estado. Ou seja, os órgãos constitucionais que dirigem a nossa nação. Um exemplo, o executivo, o legislativo, né, que são incumbidos aí da chamada atividade política. Quando falamos em formal ou subjetivo, nós falamos de órgãos. Órgãos diretivos, tá certo? Órgãos diretivos. Quando falamos em sentido material ou objetivo, aí é diferente. Aqui, o governo como atividade política. Governo como atividade política. E, Johannes, dá uma dicasinha aí para a gente poder entender isso aí. Vou dar um exemplo e uma dicasinha que fica simples de você entender. Presta atenção. Quando isso cai em prova, isso é perguntado da seguinte forma. Sob o aspecto formal ou sob o aspecto subjetivo, o que é o governo? É claro, você vai ter que responder. São os órgãos diretivos. Poder executivo, poder legislativo. Isso faz parte da direção do Estado. A direção. Tá certo? Quando eu falo em aspecto material ou objetivo, eu falo em atividade. Então, eu estou falando na atividade que é desempenhada, a atividade que é realizada. Aí nós temos as funções. Por exemplo, o poder executivo, qual é a função dele? Função típica. Administrar. Função típica do poder legislativo. Criar leis. Então, você já sabe, já tem a noção de que isso é a atividade. É diferente do poder. É diferente do órgão que exerce essa atividade. Falou em atividade material ou objetivo. Falou em órgãos formal ou subjetivo. Isso aí é justamente o conceito de governo. Aí eu remeto você, se quiser dar uma olhadinha, no artigo 2º da Constituição. Vamos dar uma olhadinha comigo? Vamos lá. De olho na sua tela. Olha o que diz. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Vejam, aqui nós estamos diante, volta para mim, Júnior. Estamos aqui diante de uma situação específica, claro. Esse traço característico da existência de funções diferentes não veio de Montesquieu em si, né? Aristóteles já falava sobre a necessidade de se distribuir os poderes para evitar se concentrar na mão de uma só pessoa. E por essa razão, cioso disso, houve o absolutismo da monarquia, né, durante muito tempo da nossa história. John Locke, na Inglaterra, falou sobre isso também no século XVII. Mas foi Montesquieu quem sintetizou. Olha, vamos dividir as funções. Função administrativa, função judiciária e função legislativa. Executiva, judiciária e legislativa. Dividir essas funções. Dividindo essas funções, cada poder exerceria sua função específica, chamada função típica. Mas, para evitar problemas entre um e outro, cada um também poderia exercer funções atípicas. Como assim? O poder judiciário, por exemplo, ele pode administrar? Pode. Quando ele vai fazer um concurso público, por exemplo, ele está administrando. Ele vai administrar. Mas isso de forma atípica. Tá certo? De forma atípica. Para a gente fechar esse bloco, eu preciso falei sobre Estado, falei sobre governo como ente diretivo, se falar órgão de direção, no sentido formal.
Se eu falar em atividade diretiva, sentido material. Para a gente fechar, diferença aqui, Estado, governo é uma coisa, e agora administração pública. Olha, aqui tem uma questão interessante que a gente precisa segregar, separar, né? Quanto à administração pública, alguns colocam a administração pública em sentido amplo. Aí a administração pública em sentido amplo seria tanto o governo quanto a própria administração pública. Mas para a gente, o que vai interessar é justamente a administração pública em seu sentido estrito, que refere-se à ideia da atividade administrativa, né? Os órgãos que compõem a administração pública e a atividade administrativa. É diferente do sentido de governo. Enquanto o governo possui sentido diretivo, inclui até a função política, aqui não. Quando a gente fala em administração pública, em sentido estrito, a gente tem que ser específico em relação aos órgãos e à atividade administrativa. E aí, observem que, quanto à administração pública, assim como ao governo, nós temos aí dois sentidos também. Vamos lá para eles? Quanto à administração pública, nós temos o sentido formal e o sentido material, também chamado de sentido subjetivo e sentido objetivo ou funcional. Tá certo? Aqui nós temos também, é até bom anotar isso também, que às vezes cai muito em prova da CESP, viu, gente? Cai muito em prova. É bom e interessante anotar as outras nomenclaturas para a administração pública também. Aqui chama de orgânico. Já dá para entender, né? Orgânico, claro, vem dessa expressão também, órgão, né? E nós temos também a funcional. Falou em funcional é função, atividade. Então, os mesmos conceitos traçados para o governo, com a diferença específica de que aqui é direção, vão dar os mesmos conceitos, os mesmos sentidos de administração pública. Só que aqui a gente já não está falando de sentido de direção, e sim de sentido de administração. Uma coisa é você exercer a função política, diretiva. Ou seja, quando você exerce a função política, você é quem cria a lei. Quando você administra, não, você só pode administrar o que estiver na lei, tá certo? Ou como a lei assim prescrever. Essa é a grande diferença. Tá bom, gente? Então, a administração pública, no sentido formal, subjetivo ou orgânico, são o conjunto de entes que exercem a atividade administrativa. As pessoas jurídicas, os órgãos, os agentes públicos, tá tudo aí. E quando a gente fala em administração pública no sentido formal, nós escrevemos as primeiras letras no maiúsculo. Nós escrevemos administração pública. As duas primeiras letras no maiúsculo. Quando a gente diz a administração pública no sentido material, objetivo ou funcional, é a atividade. É o conjunto das funções necessárias para a realização da atividade administrativa, dos serviços públicos. Aqui nós nominamos em minúsculo. Administração pública. Tudo em minúsculo. Tá certo? Então, se vier na sua prova a administração pública, tudo no minúsculo, você sabe que ele está se referindo à atividade. Quando vier na sua prova a administração pública, tudo no maiúsculo, ele está se referindo aos órgãos, aos entes, às pessoas jurídicas, aos agentes públicos. Tá bom, gente? É imprescindível essa diferença conceitual. É preciso que vocês tenham esse conhecimento referente à administração pública. Portanto, finalizando, bota na tela aí, por favor, Júlio, para a gente finalizar a diferença entre conceito e administração.
O governo, conceito entre governo e administração, né? O governo é atividade política e discricionária, ou seja, conduta independente. Já a administração é uma atividade neutra, vinculada à lei, tá certo? Conduta hierarquizada. Volta para mim, Júnior. Então, assim a gente fecha esse bloco. Daqui a um pouquinho, a gente continua com a administração pública.